Fala galera, beleza? Esta aula é dedicada à preparação para a prova da PUC-Rio de LPLB, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Aliás, uma prova que é comum a alunos de todas as carreiras. Para assistir a esta aula da melhor maneira possível, antes de tudo, faça o seguinte: interrompa esse vídeo, vá até a área interna do site, clique em material de aula e lá dentro em aulas PUC. E aí você vai baixar o arquivo da aula de LPLB, que é esta daqui. Aliás, a minha sugestão, eu sei que você vai ter um pouquinho de preguiça agora, mas a minha sugestão é que você, primeiro, pelo menos passe os olhos nessa aula, tente resolver as questões que você acha que são mais tranquilas, e aí a gente se encontra daqui a pouquinho quando você já tiver dado uma olhada. Porque para a gente ganhar tempo aqui na resolução online, eu não vou fazer a leitura dos textos, tá? A gente não vai fazer a leitura integral dos textos, não. Então, pelo menos, a gente vai precisar que você pause esse vídeo para fazer a leitura de cada texto, tá? E antes de a gente começar a resolver as questões, eu coloquei aqui uma listinha dos tópicos que são os mais importantes para uma revisão, tá? Olha lá, para você estudar e ter um excelente desempenho na prova da PUC, os tópicos de literatura mais incidentes: modernismo, realismo, romantismo. De gramática, convém uma boa revisão de orações, porque as orações permitem a você também que revise as funções sintáticas, outro tema de que a prova da PUC gosta bastante. E todo ano há questões acerca de figuras de linguagem, algumas até nem tão óbvias assim. E nesse sentido, eu diria que, na escassez de tempo, se você não conseguir fazer a revisão desses 5 tópicos, algo essencial, fundamental, é a resolução de provas anteriores. O site da PUC é bastante organizado, tenho certeza de que você já o acessou. Se não, acesse, tem lá uma abazinha no site para estudar, até bonitinho, sai um arquivozinho com as provas, você escolhe a edição que quer fazer. Eu sugiro, pelo menos, que cada um de vocês faça 3 edições anteriores da prova de LPLB, inclusive porque os assuntos, eles se repetem de maneira bastante frequente. Beleza? Dito isso, feita essa introdução, o que a gente vai fazer agora é, você vai pegar a folhinha e pelo menos vai ler o texto 1. Vou até pausar aqui, esperar aqui, tá? Para você ler. Muito bem. Agora que você já leu, eu espero que todos tenham lido, vamos resolver a primeira questão, que é uma questão em 2 itens. A primeira de interpretação diz: o texto estabelece uma relação entre a ideia de controle e o sentimento de medo. Explique-a com as suas palavras. Então, dá uma olhadinha aqui no quadro. Pela leitura que a gente fez, uma possibilidade de resposta é a gente criar uma espécie de relação de causalidade. Tudo o que parece incontrolável gera incompreensão. Não é isso que inclusive ele diz de início, né? Quase ali bem no comecinho do texto. E a nossa incompreensão é o que na verdade ocasiona o medo. O importante na prova discursiva é que você tenha uma resposta que seja clara. Ela não precisa ser longa, enrolada. Aqui a relação está direta. Tudo que parece incontrolável gera incompreensão, que, por sua vez, essa incompreensão acarreta o medo. Só me dá uma pausinha aqui? Não, precisa não. Já peguei o pilô para fazer a letra B, tinha esquecido. Vamos lá. A letra B, então, da primeira diz: reescreva o fragmento. O que chamamos compreensão de alguma coisa é nosso know-how em lidar com ela, substituindo o vocábulo sublinhado pelo verbo operar. Na verdade, o que a questão está testando é o seguinte: se você troca o verbo lidar, que é transitivo indireto, tanto que seu complemento é com ela, precedido de preposição, pelo verbo operar, o cuidado que você tem que ter é a atenção à nova transitividade desse verbo operar. Porque quem opera, opera algo. Se quem opera, opera algo, o verbo é transitivo direto. E aí, em vez de lidar com ela, você tem que dizer operá-la, não é que é operar, tira o Rzinho, certo? E no lugar do R coloca ali aquele L antes do A para não ficar uma sonoridade esquisita. Pelo amor, não vá fazer o equívoco de escrever operar ela, que não se pode, né? O pronome ela é um pronome pessoal reto, que não pode exercer a função que está ali, naquele A, que é a de objeto direto. Aí a sua reescritura começa igual, sem aspas, porque agora é a sua resposta, e lá no finalzinho, nosso know-how em operá-la em vez de lidar com ela. Beleza? Vamos à questão de número 2.
baseado num continho do Machado de Assis. Quem não leu vai ler agora, tá? Vou esperar aqui. Muito bem. Fez a leitura atenta, sem preguiça. Né? A história tem uma história um pouco trágica, pesada. E aí vamos à questão de número 2. No conto de Machado de Assis, o personagem Damião depende da interferência de Sinhá Rita para convencer o seu pai a retirá-lo do seminário. Lembra que é lá, né, o órgão, a instituição em que as pessoas estudam para se tornarem padres. E aí vem a letra A e pergunta: de que maneira o medo instiga o dilema moral do personagem Damião? O dilema moral é manter, lembra o que ele havia prometido lá a Lucrécia de apadrinhá-la, ou então, né, tomar conta dos seus próprios interesses, que é, né, o de não chatear assim a Rita, que é a pessoa que pode ajudá-lo, né, nessa ideia de não ficar no seminário. E o item B pede assim: explica a visão implícita a respeito do comportamento humano revelado no desfecho do conto, ou seja, com base no que o Damião optou por fazer nesse dilema, né? Manter-se fiel ao compromisso com a Lucrécia ou pensar nos seus próprios interesses. A questão quer que você induza, que você extrapole, né, a partir deste episódio com este personagem, o que do comportamento humano pode ser observado implicitamente. Vamos então ao quadro. Primeira parte. Apesar do compromisso assumido com Lucrécia, Damião teme desafiar Sinhá Rita, que pode ajudá-lo a sair do seminário. Ou seja, o dilema moral você já colocou aqui, né, que é ajudar a Lucrécia ou ajudar a si mesmo, e de que forma o medo instiga está aí explicado. É o medo de desafiar a Sinhá Rita que poderia ajudá-lo, certo? E o que do ser humano se mostra a partir dessa conduta, desse desfecho que foi, né, o de ficar pensando em si mesmo. Tá lá. Apresenta-se a imagem de alguém egoísta que, para se beneficiar, é capaz de prejudicar outros. Não é obrigatório, mas caso você queira, você pode inclusive sugerir que essa visão do ser humano é uma visão típica em Machado de Assis, é uma visão tipicamente machadiana. Eu vou até colocar aqui, palavras que você poderia usar, não soltas assim, tá? Isso aqui é só para quem quisesse acrescentar alguma observação sobre como isso é recorrente na literatura machadiana, poderia mencionar essas duas características que são, na verdade, sinônimas da visão que Machado de Assis tem do homem, que é a de ser uma visão de descrença, de ceticismo, de pessimismo, até na contramão do que havia na época, que era a filosofia dos positivistas. Beleza? Bom, resolvidas 1 e 2, você vai fazer o seguinte, vai, dar uma lidinha na questão de número 3, que eu já volto para a gente resolver a 3 e a 4. Então também adianta aí a leitura do próximo texto, tá bom? Já voltamos. Já voltamos. Na verdade, eu vou resolver só a questão de número 3, que ocupou bastante espaço no quadro. Daqui a pouco a gente faz outra pausa e resolve a quarta, tá? Bom, na terceira ele pede no item A: justifica o emprego do pronome me nas duas falas abaixo, com base no contexto da obra. E aí o primeiro ponto a observar é a posição que o pronome me ocupa em cada fala. E que você também lembre de quem é cada uma dessas duas falas. A primeira, de-me a vara, traz o uso do pronome me posposto ao verbo. Algo, lembra que chamamos de posição enclítica do pronome ou ênclise, depois do verbo. E essa frase é a frase da Sinhá Rita. Por sua vez, na frase me acuda, que é da Lucrécia, da menina escrava, o que se faz é o uso da próclise ou colocação proclítica. E a gente tem que lembrar também que essa diferença é uma diferença de registro na nossa língua. Como assim? Registros, que antigamente se chamavam níveis, dizem respeito a qual dos usos da língua portuguesa se faz a cada situação. O uso formal, culto, né, de acordo com as prescrições da gramática, ou o uso espontâneo, oral, coloquial. Dito isso, vamos ao quadro aqui, para ver a super resposta do item A. Na fala de Sinhá Rita, faz-se uso da ênclise no início do período adequado à língua culta.
Na de Lucrécia, por sua vez, emprega-se a próclise para iniciar a frase, algo típico do registro oral. Isso é só a descrição dos dois usos distintos do pronome. A associação com o contexto vem agora. Dessa forma, tenta-se evidenciar a distinção do grau de instrução formal ou de escolaridade. Aqui vale uma observação. A palavra nível deixou de ser usada porque ela talvez sugerisse que as pessoas estariam sendo julgadas na sua personalidade, a pessoa de maior ou de menor nível. E isso é uma bobagem, não é? O fato de a pessoa falar o português corretamente ou erradamente, nada tem a ver com o nível dela, sei lá, do seu caráter. Então, por isso é que a gente, quando trata aí dessa distinção, fala de instrução formal ou de escolarização das personagens. Beleza? Muito bem. No item B, ele pede mais uma, aliás, a PUC adora esse tipo de questão, mais uma reescritura do trechinho, ó, que começou lá no parágrafo que dizia: e tornaram ambas a sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, a Lucrécia, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que havia de castigar. Ele pediu para trocar por um vocábulo só. Como isso é uma locução do verbo castigar, o vocábulo tem que ser uma flexão desse verbo, certo? Só que, lembra, se ela diz, dizendo que não, que é porque ela ainda estaria, antes da execução, formulando o que aconteceria. Já dei a dica, né? Então, no lugar de que havia de castigar, vamos fazer o uso do verbo castigar, lembra, no tempo que indica essa possibilidade, não é, que estaria chegando, que é castigaria. Beleza? Quem já leu o texto para a questão 4, é só esperar o meu retorno. Quem não, quem ficou com preguiça, lê agora, a gente volta já já. Muito bem, voltamos. Questão 4, de 4 itens, pede o seguinte na letra A. No poema de Carlos Drummond de Andrade, a repetição de um substantivo cumpre uma importante função estilística, quer dizer que tem uma intencionalidade envolvida no seu uso, que pode ser vinculada semanticamente ao título. Justifique. A justificativa é você completar, não é, na sua resposta o que está sugerido nessa afirmação. O substantivo que se repete é o medo. E se é um congresso internacional do medo, é porque o medo se espalha. E aí a resposta ficaria assim, ó. O uso reiterado, quer dizer, repetido da palavra medo, aliás, está reiterado, pode ser repetido, explicita a sua difusão por diversas pessoas e lugares, o que revela a sua universalização. E aí, né, está a ideia de um congresso internacional do medo. Você não precisa ter usado exatamente as palavras que aí estão, mas a lógica tem que ser, a de explicitar que a palavra repetida é medo, e 2, dizer que está associado a essa disseminação. Vamos à letra B de bola. Aponte os 2 versos que, no poema Congresso Internacional do Medo, explicitem a função metalinguística. Vamos lembrar? Se a gente está atrás de versos que explicitem a função metalinguística ou a metalinguagem, tem que ser versos que indiquem a utilização do próprio poema para falar de sua confecção. E um ponto importante a lembrar é: poesia, em geral, é algo pertencente ao gênero lírico, que também não tem esse nome à toa. Lembra? Lá na origem, o gênero lírico, de fato, trazia, né, uma espécie de acompanhamento musical às leituras. Tudo isso para dizer o seguinte: quando em um poema o poeta diz "não serei o poeta de um mundo caduco, não cantarei o mundo futuro", isso é de um outro poema do Drummond, ao dizer "não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro", ele está dizendo "não escreverei sobre". Aliás, esse outro poema do Drummond, chamado Mãos Dadas, depois ele diz "não serei o cantor de uma mulher", porque poetas muitas vezes se chamam de cantores, ou se referem ao ato de escrever como ato de cantar. Dito isso, tá fácil. Ó, versos em que a sua resposta pode se basear. Primeiro, provisoriamente não cantaremos o amor. Pronto, tá aí, ó. Primeiro verso, verso 1, ele já usa esse cantaremos para falar não escreverei sobre. Depois, cantaremos o medo, verso 3. Isso já resolve a questão. Mas tem mais, ó. Tem o quarto, não cantaremos o ódio, porque esse não existe, tá? É mais uma opção. E tem um último, vamos contar comigo, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Ele diz: cantaremos o medo
Deixa eu ver se eu contei certo. 5, 6, 7. Sim, muito bom. Nós temos mais esses dois. O 8 e o 9. Não é para colocar todos, tá? Ele pediu 2, são 2. E se você preferisse, em vez de indicar os números, porque o enunciado diz assim, aponte 2 versos e não transcreva. Então você pode responder com a numeração. Se pedir para transcrever, é só colocar entre aspas o que você também poderia usar nesse caso, tá? Item C. O par de versos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, apresentam uma ambiguidade, quer dizer, 2 sentidos. Justifique-a semântica, quer dizer, pelo sentido e sintaticamente. Então, de volta para o quadro, ó. Escolhi um, poderia ser qualquer outro. Na expressão medo da mãe, isso pode significar, né, que a mãe teme alguma coisa. Olha ali o medo da mãe, né, a mãe temerosa. Ou então alguém pode dizer que tem medo dessa mãe e aí ela é temida. O que significa dizer que em relação ao substantivo medo, lembra que é um substantivo abstrato, denota um sentimento, mãe ou democrata ou ditadores, qualquer um dos termos que aí estão, podem estar na condição ativa de temerem ou passiva de serem temidos. E isso acarreta uma diferença sintática, que é a seguinte, ó, lembra lá? O termo de valor ativo, que se relaciona a um substantivo abstrato, está aí para caracterizá-lo. É um adjunto adnominal. Já o termo de valor passivo, lembra que complementa o sentido de um substantivo abstrato, tem valor de complemento nominal. Isso, aliás, é uma regra conhecida. Termo de valor agente, pode até tentar decorar pelo A, de valor ativo, relacionado a substantivo abstrato, tem papel de adjunto adnominal, caracteriza o substantivo. Termo de valor passivo, está relacionado a substantivo abstrato, é complemento nominal. Dito isso, só falta o texto, ó. A ambiguidade começar pela semântica. Consiste em se poder interpretar que os indivíduos mencionados temem ou são temidos. É o que a gente mostrou ali, não é? São ativos ou passivos. No plano sintático, significa que os termos preposicionados, esses, né? Da mãe, dos ditadores, do democrata, podem exercer função de, vamos lá, adjunto adnominal, não é? Porque se eles temem, a função do adjunto é de quem tem papel ativo, portanto, vou colocar aqui primeiro, tá? De adjunto adnominal, ou de a outra agora, lembra? De quem é temido passivamente, a função é de complemento nominal, e para que o examinador saiba que você, obviamente, não chutou as duas funções sintáticas, a gente coloca um respectivamente, porque, ó, se em cima a gente disse temem, e depois são temidos, então é porque quando temem, a função é de adjunto adnominal, quando são temidos de complemento nominal. Beleza? A próxima aí, ó, último item da questão 4. O deslocamento do adjunto adverbial provisoriamente provoca diferentes sentidos. Tranquila essa, né? Ó, provisoriamente não cantaremos o amor. E depois ele diz, não cantaremos o amor que se refugiou provisoriamente. Pronto, ó. No primeiro caso, o advérbio modifica o sentido de cantaremos, ou se você quiser, do verbo cantar, se você preferir responder usando o infinitivo, tá? Eu vou colocar aqui a própria forma original, cantaremos. E no segundo, de, quer dizer, modifica o sentido de, aí vou botar aqui embaixo, tá? Refugiou ou do verbo refugiar. Eu só sugiro que se você, né, começou fazendo a transcrição de cantaremos, que você mantenha o paralelismo e transcreva também o refugiou. E por sua vez, se colocou do verbo cantar, que de novo coloque aqui do verbo refugiar, tá? Outra, só uma dica de redação da resposta, é um artifício bem interessante para você dar uma resposta elegante e rápida, não é? Que é usar a vírgula para substituir uma palavra, uma expressão inteira. Então tá assim, ó. No primeiro caso, o advérbio modifica o sentido de cantaremos. E no segundo, ao invés de dizer modifica o sentido, a gente coloca uma vírgulazinha que representa o zeugma. Lembra a elipse de algo já mencionado? E aí, então você só precisa colocar o finalzinho de refugiou, tá? Ó, sugestão, né? Leia ou ouça, porque o próximo texto é uma canção. E a gente volta para resolver os 2 últimos itens de nossa aula PUC. Já, já. Escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. E, fala galera, beleza? Legal essa música, né? Eu gosto também. Bom, primeira
opção aí, primeiro item, perdão, da questão 5 diz: os termos destacados apresentam a mesma classificação morfológica. Antes de tudo, classificação morfológica quer dizer a mesma classe gramatical. E aqui vai uma dica. Se você ainda confunde as classes com as funções, antes da provinha da PUC, faça uma listinha, tá? 2 papéis separados. Classes gramaticais. Aí você escreve artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Pronto, todas, tá? Que você consulta nas apostilas, em qualquer gramática, a lista de classes. E num outro papel separado você escreve funções sintáticas, sujeito, predicado, predicativo, objeto, e assim vai, tá? Para você não responder classe quando ele pedir função e não responder função quando ele pedir classe. E já que eu estou nesse momento dica, dou mais uma. É muito frequente que a prova da PUC traga uma questão que pede o gênero literário de uma obra. Gênero, não é o estilo. E aí se perguntar o gênero, a resposta é épico, narrativo, lírico, dramático. Estilos, lembra? Barroco, arcadismo, dá, não dá, cai na provinha lá. Qual é o gênero da obra? Aí alguém responde, romantismo. Não, romantismo é o estilo, tá? Gênero, repito, lírico, épico, narrativo, dramático, tá? Fim da dica, vamos então para a questão. Quando ele diz, é coisa de um rapaz que, sem ter proteção, repare, esse que substituível por o qual, tá aqui, ó, para evitar a repetição desnecessária de rapaz. Portanto, sua classe gramatical é pronome relativo, tá? Já já a gente escreve bonitinho, não é isso? Evita a repetição desnecessária de um termo antecedente. Quando ele diz, não bota esse cartaz, que a gente não cai não, tá aqui o uso, ó, de uma estrutura bastante conhecida. Uma oração em que há um verbo no imperativo, que não significa necessariamente ordem, mas também ordem, sugestão, conselho, seguido de que. E esse que está aqui para justificar o uso imperativo feito antes. Então, quando você diz, não bota esse cartaz, que a gente não cai não, é como dizer, pois a gente não cai não, porque a gente não cai não. Isso é uma estrutura com bastante incidência no idioma. Se eu disser, assista a essa aula, que ela é importante. Estou dizendo, assista essa aula, pois ela é importante, já que ela é importante. E se esse que está aqui para justificar o uso do imperativo, pronto, equivale a pois, porque, já que, é uma conjunção explicativa. E aí funciona assim, se o primeiro é um pronome relativo, o segundo é uma conjunção, e ele perguntou, são da mesma classificação? Não. E aí a sua justificativa é dizer, visto que o primeiro é um pronome relativo, o primeiro é um pronome relativo, e lembra da dica que eu dei, ó, na questão anterior, para você dar aquela resposta elegante. Você faz assim, ó, e o segundo, já sabe, né? Vírgulazinha, para não ter que repetir o é, e o segundo, uma conjunção explicativa. Botar o nome completo aqui, ó, o nome dela, na verdade, inteiro é conjunção coordenativa explicativa. Na verdade, como um é um pronome e o segundo é uma conjunção, isso já bastaria para mostrar que eles não têm a mesma classificação. Mas não custa nada se você lembrar, não é, que a gente deu o nome completo da classe, pronome relativo e o segundo, conjunção coordenativa explicativa. Legal? Última questão desta aula. A prova da PUC em geral tem 10 itens, não necessariamente 10 questões, porque assim como na nossa aula, algumas têm A e B, A, B e C, certo? Hoje trabalhamos, se não me engano, com 12 itens para dar uma treinadinha. E no item B, perguntinha que é chata de responder porque retoma algo lá da primeira leitura, mas não é difícil não. Quando ele pergunta a expressão sem ter proteção, né, quando a gente não tem proteção, se sente inseguro. Além de inseguro, quem sabe indefeso, e ele pede um substantivo. E o texto de número 1 termina com a seguinte frase: medo é outro nome que damos à nossa, pronto, achei, indefensabilidade. Indefensabilidade é um substantivo associado à ideia, não é, de insegurança e, como ele diz, sem ter proteção, quer dizer, com esse sentimento de que não tem como ser defendido, indefensabilidade. Para encerrar, não esqueça, por favor, demos no início da aula as dicas do que você deve revisar, em especial fazendo provas anteriores. Ao longo da aula também algumas observações sobre como redigir as respostas, revisamos um pouquinho do conteúdo. Se você achou que em um outro momento eu fui desse meu jeito muito acelerado, é uma aula em vídeo.
fica feliz. Você pode pausar e assistir de novo, certo? Se quiser, pode até brincar. Tem um botãozinho no YouTube que você pode ouvir a minha voz mais devagar. Mas é a brincadeira, vai atrapalhar. Basta pausar, assistir de novo e eu tenho certeza de que vocês farão uma excelente prova da PUC. Falou? Até a próxima! Vai ter de pagar com coração. Olha